Olá, boa tarde. Nós somos do canal Últimos Remanescentes e hoje, dia 5 de fevereiro de 2022, estaremos apresentando o tema O Rico e o Lázaro. Então, amigos, não esqueçam de dar seu like, inscrever-se, compartilhar e fazer seus comentários. Neste momento, o João Carlos irá falar. Saudamos os nossos amados, desejando as mais copiosas bênçãos do nosso Criamor. Conforme anunciado então, o assunto de hoje, a parábola conhecida, o rico e Lázaro. Jesus falando, um certo homem muito rico, que vivia esplendidamente, e também em sua porta jazia um mendigo de nome Lázaro. E esse mendigo desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do homem rico. Este mendigo, além de mendigo, a Bíblia diz que ele tinha chagas, feridas pelo corpo. Inclusive os próprios cães vinham lamber suas feridas. Olha a situação. E aí Jesus continua. Aconteceu que o mendigo morreu, faleceu, e os anjos o levaram para o seio de Abraão. E o homem rico morreu, e Jesus falou, e foi sepultado. E lá na sepultura, no inferno, o rico levantou os olhos para os céus e viu o mendigo no seio de Abraão. E aí, o que o rico falou? Pediu para que Abraão, pai Abraão, mandasse que Lázaro molhasse a ponta do dedo para mitigar a sede terrível que ele estava sofrendo em meio às chamas. E ele, inclusive, falou assim, tenha misericórdia de mim, pai Abraão. E aí o pai Abraão respondeu, olha, não é possível atender teu pedido porque há um grande abismo entre nós. Você está no inferno e nós aqui no céu. Além disso, os daqui não podem passar para lá, nem os de lá vir para cá. Aí o homem rico, atormentado, ele ainda falou, pai Abraão, mande que Lázaro venha até aqui avisar os meus familiares. Eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para esse mesmo lugar. Ao que o pai Abraão respondeu, olha, eles têm a Bíblia, acredite na Bíblia, não precisa ir lá o Lázaro. Aí o homem rico respondeu, mas pai Abraão, se o Lázaro for lá, ou seja, um morto ressuscitado, eles o atenderão. Aí o pai Abraão respondeu, olha, eles têm os profetas, acreditem neles. Os profetas escreveram a Bíblia e tal. Muito bem. Resultado. O rico continuou em seu tormento. E o mendigo na bem-aventurança. Então, em síntese, essas é as palavras de Jesus da parábola. Explicando a parábola. Observe que Jesus usou uma história, uma ficção, mas eles acreditavam nessa história na época. E como que sabemos que se trata de uma ficção, uma história, não necessariamente real? Acreditamos porque
Observe os detalhes. O rico, no inferno, entre aspas, ele estava falando com o pai Abraão no céu. Então, observe a proximidade física de ambos os lugares. É o inferno, vizinho do céu. Aqui já começa a haver uma desconfiança de que se trata de uma história apenas. E outra, como as pessoas lá no seio de Abraão, seja no céu, iam se sentir felizes ao ouvir os gritos e lamentos das pessoas sendo queimadas vivas. Quem sabe lá, parentes, amigos. Então, como é que ia haver felicidade no céu? Não tem como. Então, isso prova que se trata de uma história. Além disso, amados, essa história ela tem um fundo para nós, um fundo, digamos assim, que nos repreende, nos ensina. Ou seja, o homem rico, ele não atendeu às necessidades daquele mendigo que jazia à sua porta. E qual foi o final dele? A condenação eterna. Então, isso valeu para eles e vale para nós também hoje. Se nós não formos comovidos pelas misérias do próximo, pelos mendigos, se nós tivermos a oportunidade de fazer alguma coisa e não fazemos, estaremos trilhando a mesma senda do homem rico. Um outro detalhe curioso. A maioria dos cristãos acreditam literalmente nessa parábola, ou seja, como ela está escrita, ao pé da letra, ipsis literis, com exceção de dois grupos religiosos, os Adventistas do Sétimo Dia e os Testemunhas de Jeová, que interpretam essa parábola corretamente, dizendo que não se trata de algo literal. Então, amados, existem outros detalhes também, que se percebe que a parábola não é uma história real. Em relação ao tema morte, que nós já falamos de assuntos passados, não vamos entrar aqui em detalhes. E Jesus também nos dá uma pista. Ele fala que ainda que um dos mortos ressuscitasse a pedido do homem rico e fosse ter com seus irmãos, quer dizer, ele falou aí uma coisa que é real. A ressurreição, quer dizer, os mortos só vêm a tornar a viver através da ressurreição, não existe outro meio. Não existe uma alma vivendo fora de um corpo carnal, segundo a Bíblia. Mas esse é outro assunto, nós já falamos aqui, em programas anteriores. E um detalhe curioso, note que Jesus falou que o rico morreu e foi sepultado. Então, ele foi para o cemitério. Esse é para onde vão as pessoas que moram para o cemitério. E a Bíblia fala também em outras passagens, como por exemplo no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versos 18 e seguintes, ela diz que a morte é como moram os homens, moram os animais, mesma coisa. Ela fala também em Eclesiastes, no capítulo 9, verso 5, ela fala algo semelhante também, que na morte não há lembrança de nada, pereceu tudo, pensamento, amor, ódio, inveja. Os mortos simplesmente deixam de existir. Seria como se antes de nascer, digamos assim, por comparação. Um outro detalhe, a palavra cemitério, no original, ela quer dizer descanso, ou melhor, dormitório. Dormitório é a palavra mais própria. Então,
simplesmente claro que é uma palavra, uma figura de linguagem, mas simplesmente a pessoa deixa de existir. Assim como os animais, a mesma coisa. Isso sem falar na palavra espírito, que no original hebraico é ruach, e no grego é pneuma. Também já foi ensinado isso aí em outros programas. Ou seja, simboliza fôlego, respiração. Tanto é que a palavra pneuma no grego é de onde resulta a palavra pneu, pneumonia, ou seja, ligado a ar, a vento. Então, simplesmente, Deus recolhe o fôlego da pessoa. Também dos animais, é a mesma coisa. Na morte é a mesma coisa, homens e animais. Não há diferença, a Bíblia diz. Então, amados, aí está. E outra, em relação ao fogo eterno, ao inferno, a Bíblia fala desse fogo eterno em outras passagens. Fala em Apocalipse, no capítulo 20. Fala também no livro de Judas. Esse Judas não é aquele traidor, é outro Judas. É o irmão de Tiago. É o penúltimo livro da Bíblia antes de Apocalipse. Lá não tem capítulos, só versículos. E no versículo 7 diz assim, que Sodoma e Gomorra sofreram a punição do fogo eterno. Essa história você conhece. Sodoma e Gomorra foram duas cidades do Velho Testamento que foram queimadas em função da grande imoralidade, da grande apostasia que passou a existir nessa cidade. A Bíblia diz que desceu o fogo do céu e os consumiu. Escapou só Ló e suas filhas. Então, amados, a questão é essa aqui, a pergunta. A Bíblia diz que eles sofreram a punição do fogo eterno. Agora perguntamos, o fogo eterno, lá que queimou Sodoma e Gomorra, que era lá no Oriente, ainda está queimando? Claro que não. Enquanto havia o que queimar, o fogo estava aceso. Quando acabou o material da queima, o fogo apagou. Então aqui prova que o fogo eterno, que a Bíblia usa, é enquanto dure o material que está alimentando ele. Então essa é mais uma prova de que quando a Bíblia usa a palavra fogo eterno, é enquanto dure o material que está sendo queimado. E um outro detalhe curioso, as pessoas que perderem a vida eterna, que não quiserem ir para o céu, o final de toda a história eles vão ser queimados, juntamente com o Lúcifer e seus anjos, o diabo e seus anjos, a Bíblia fala. Depois dos 1000 anos, eles serão ressuscitados por Cristo e serão queimados aqui mesmo na Terra, no planeta Terra. E aí, então, uma vez queimados, deixarão de existir, juntamente com os anjos rebeldes. E aí, aqui na Terra, e aqui vai ser o paraíso. Então não pode esse fogo ficar queimando, esse inferno eterno, ficar queimando. Mas nós respeitamos as pessoas que creem nisso, mas só que não tem o apoio bíblico. Até aqui nós agradecemos a vossa honrosa sintonia, desejando as mais copiosas bênçãos do nosso Pai Eterno. Amém.